que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versos 14 até o verso 17. Carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 14 ao verso 17. Uma carta lindíssima, maravilhosa, palavras divinas para os nossos corações. Então vamos ler, leiam comigo estes versículos, começando 14 até o 17, deve estar aí no telão também. Leiamos. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Podem assentar-se, meus queridos. Meus amados irmãos, nós bem sabemos que existem muitos fatores espirituais relativos à vida dos crentes como servos do Senhor. Nós vamos pegar alguns. O nosso tema hoje é esse: há alguns fatores espirituais relativos à vida dos crentes como servos do Senhor, porque nós somos servos do Senhor. Quando você cuida do próximo, você está servindo a Jesus. Quando você traz o alimento, eu vi um irmão trazendo uma carreta aqui, ó. Olha aqui, trouxe uma carreta. Olha, quando estamos trazendo alimento, vamos dar lá para aquele pessoal que está recuperando da droga, meus irmãos. Você está dando para Jesus, você está alimentando o Senhor. E ele diz: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Então nós, quando operamos a favor das pessoas, quando você cuida das pessoas, quando você tem este carinho, que você você tira todo o seu preconceito do lado e começa a entender que as pessoas humanas são maravilhosas, assim como o Carlos Lima, ele chega lá, o cara está lá, ruim demais, está pedindo pelo amor de Deus um socorro, o cara está fedidinho, está mal pra caramba, ele chega e vamos lá, vem cá, há uma esperança para você, há uma esperança, tem Cristo ainda, vamos lá, nós temos um lugar que você pode melhorar, e leva a pessoa lá para a videira, sem preconceito, sem coisa, porque Deus não tem preconceito. Deus não tem preconceito, gente. Deus não olha o status, né? Fala assim, não, esse é presidente da república, esse não entra no céu. Esse aqui é miserável, está aqui sofrendo muito, vai entrar no céu. Deus não tem preconceito. Todo mundo está nas mãos de Deus, no querer de Deus, no amor de Deus. Tanto os de ordem elevada como os de baixa. O Senhor quer a salvação de todos. Deus quer que todos sejam cuidados, e o Senhor nos manda, e nós temos que ter o coração de nosso Deus, nós temos que ter o coração do Senhor Jesus. Senhor Jesus chegou no leproso, há um texto lá que diz que o Senhor tocou no leproso. Jesus tocou no leproso, ele não tinha preconceito, e ele curou aquele homem. O Senhor fez a obra, que nós tenhamos o coração de Jesus, esse coração maravilhoso, fazendo a obra do Senhor. Então, meus irmãos, há muitos fatores na vida espiritual, né, nesse mundo espiritual, relativos à vida dos crentes como servo do Senhor Jesus. Nós somos servos. Eu glorifico a Deus por ser servo. Como é bom. E ainda mais, eu dificilmente digo sou servo do Senhor. Sabe por quê? Porque para chegar onde Jesus quer como servo, é difícil demais. Ele diz, renuncia a si mesmo. Renuncia a tudo. E como é difícil, não é verdade? Mas o seguinte, como a gente se esforça, vamos fazer o que dá para fazer, como servo do Senhor, e quem vai completar a obra é Jesus Cristo, ele completa a obra. Assim, meus irmãos,
Vamos começar a nossa mensagem dizendo a vocês que quando o apóstolo Paulo fala nesta carta aqui, no capítulo 14, aí no verso 14 do capítulo 3, ele diz sobre tudo isto, não é? Ele começa assim, sobre tudo isto. Ele estava falando sobre tudo o que antes ele falou nesses 3 capítulos, neste capítulo 3, no começo desse capítulo 3 até ao verso 14, de 1 a 14. Vamos atentar para esse texto, para esta partezinha anterior. Olha o que ele diz aí, começando do versículo 1. Ele diz assim, olha: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quando nós nos convertemos, nós renascemos, recebemos vidas em Cristo. A vida espiritual, essa vida que nos dá o poder, que eu estava falando para o menino hoje, aceita Jesus no seu coração, ele vai dar poder para você se libertar de todo vício, porque nós ressuscitamos com Cristo, recebemos a vida divina com o Senhor. E ele diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não estou pedindo muito, estou pedindo que você separe 1 hora por semana, lá no seu lar. Nesse dia, se você for fazer à noite, você vai queimar novela, fazer um monte de coisa, mas é tão pouquinho, né? Tão pouquinho. Isto para você fazer uma grande obra, em nome do Senhor. 1 horinha de consagração ali, e você vai fazer uma coisa gigantesca. Ele diz: pensai nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Desliga um pouco dessa coisa terrena, né? Dessas coisas que são tão enganadoras. O irmão Edmar, ele vai dar aqui um workshop sobre os cuidados que você tem, a defesa que você tem que criar contra a internet, essas coisas, porque há um mundo de enganação, há um mundo de mentira, há um mundo de malandragem, de ladoeira atrás disso, até de criminalidade atrás de tudo isso, e tem pessoas que se expõem de maneira muito forte e acaba tendo um grande prejuízo. Então, estejam atentos aí na internet, está a propaganda do workshop. Falem comigo, com o pastor Éder, e se matricule, porque serão apenas 30 pessoas que poderão estar aí. Mas, meus irmãos, isto é o mundo que nós estamos vivendo, e nós precisamos então desligar desse mundo e pensar nas coisas que são do alto. E quando nós começamos um trabalho assim, a gente começa a pensar mais nas coisas de Deus, porque você fala: eu marquei tal dia, tal hora, e eu vou te reunir com essas pessoas. Senhor, me abençoa, Senhor, porque eu tenho que ter a palavra do Espírito ali. O Senhor tem que me usar para auxiliar, ajudar. E você começa a pensar nas coisas de cima, e Deus começa a abençoar a você. E ele diz no verso 3: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos naquele abrigo maravilhoso, divino, em Cristo Jesus, e o diabo não nos toca. O diabo não tem poder contra o servo do Senhor, porque a nossa vida está escondida a Cristo, e quem quer estar escondida em Cristo, entrega a vida ao Senhor. Ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ele diz assim: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes. Olha aí, nas quais andaste em outro tempo, não anda mais, quando vivis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei também vós. E é isto que Paulo está dizendo, né? Aqui, além destas coisas, né? Sobre tudo isto, ele diz ali para nós, com clareza, né? Sobre tudo isto, aquilo que ele falou antes, né? Nós então temos
esse texto à frente para a nossa meditação. Por isso nós escolhemos esse tema, e por isso cabe ao crente, meus irmãos, como servo do Senhor Jesus, além do que o apóstolo Paulo mencionou nesse início do capítulo 3, que nós passamos bem rapidamente, cabe ao crente revestir-se do amor. Paulo diz: revista-se do amor. Amar, a coisa mais linda do mundo. Você amar as pessoas com o amor de Cristo, com o amor de Jesus, sem interesse nenhum. Você não quer tirar a camisa dele, você não quer tirar dinheiro dele, não quer nada dele, você quer apenas servi-lo. Isto é amor. Isto é o amor que Deus coloca nos nossos corações para que nós possamos fazer a obra. Nós devemos ser revestidos desse amor, e sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então uma pessoa não é perfeita porque estuda muito, ela não é perfeita porque faz muito exercício na academia. Não, ela é perfeita quando ela está revestida do amor de Deus. Esse amor que é o vínculo da perfeição espiritual, divina, transcendente. Sabe, e daquelas coisas que as pessoas não entendem, só Deus entende. Só Deus entende, e nós, como servos do Senhor, conhecemos os segredos do Senhor. Meus irmãos, e se pensarmos bem, veremos que verdadeiramente o amor ágape, ou agape, que é o amor mencionado aqui pelo apóstolo, veremos que verdadeiramente este amor é o vínculo da perfeição, pois é este amor nos nossos atos e procedimentos que os torna de alto valor, pois neste amor é que se supera, que se expressa a excelência divina. É esse amor. Quando nós agimos assim, revestidos desse amor, nós expressamos a excelência de Deus às pessoas. Muitos não resistem o toque divino, quebram seus corações, amolecem a alma, entregam-se a Jesus e recebem a bênção da salvação e da companhia de Cristo dali para frente. Jesus está sempre com essa pessoa. O apóstolo Paulo, ele faz uma descrição maravilhosa sobre esse amor. Na primeira carta aos Coríntios, começando lá do verso 1, ele diz assim, olha: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não tivesse esse amor divino, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Porque não tem eco, não tem retorno. Sabe, quando a pessoa está fazendo uma coisa sem amor, não tem retorno. Quando os meninos estão cantando, louvando aqui, seja o rock, seja o outro louvor, seja o que estiver fazendo, estiverem fazendo com este amor no coração, eles terão um eco de retorno. Mas se não houver amor, não tem retorno. Porque isto é de ordem espiritual, sabe, está no campo da transcendência, longe do nosso entendimento humano, é a operação divina. Por isso nós temos que estar revestidos desse amor de Jesus quando fizermos qualquer coisa, quando fizer qualquer obra, ou quando celebrarmos na igreja, quando estivermos juntos, ou estendermos a mão, devemos estar revestidos desse amor. Então, ele vai continuando a dizer: ainda que eu distribuísse todos os meus bens, olha lá, que nem sempre a gente está disposto a distribuir os bens, ou dar o dízimo, até difícil, né? Muito difícil às vezes dar o dízimo à igreja, mas ele diz: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, olha que coisa terrível, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é o vínculo da perfeição, meus irmãos. Quando você faz isso, é coisa maravilhosa, você tem o retorno. Eu me lembro, logo que o cara chegou por aqui, ele falou: pastor, eu posso trazer um homem aqui para dar testemunho. Trouxe dois recuperados, que eles tiraram da rua lá. O eco, o retorno, homens agradecidos a Deus, agradecidos a eles, não quiseram nada, assim, a alegria de ver aquela pessoa restaurada. Sabe qual é a recompensa de Jesus? Lá no livro do profeta Isaías diz: é o prazer de Jesus em ver vocês salvos através do sacrifício dele.
Esta é a recompensa do Senhor Jesus, a alegria de ver-nos nós salvos através do sacrifício, do sofrimento dele. Entende? E aí nós temos o coração do Senhor, nós temos a mente do Senhor, e vamos fazer assim, atuar desta maneira. O amor, diz o apóstolo Paulo, é sofredor, versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, isso é, não tem orgulho, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Meus irmãos, muitas vezes nós vemos aqui tanta gente se manifestando o desamor, suspeitando o mal dos outros. Dê uma paradinha aqui para despertar. Tira isso da sua cabeça. Honre as pessoas, confie nelas, confie, porque é bênção do Senhor, é expressão do alto amor, do grande amor de Deus, você crer nas pessoas, confiar nas pessoas. O maridão confia na esposa, a esposa confia no maridão, o pai confia no filho, na filha, e assim por diante, honrando. Isto é uma bênção, isto é expressar amor. Quando você confia, você expressa amor. Aí diz, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Tantas coisas que as pessoas buscam, né? Buscam tremendamente, os crentes muitas vezes buscam isso, querem fazer profecias, e fazem até profetadas em vez de profecias, né? Outros querem falar línguas, e diz, olha, essas coisas todas cessarão. Outros querem ser tão grandes, conhecedores, científicos, pais da verdade. Tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar, vai desaparecer, porque em parte, diz o apóstolo Paulo, conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido, né? Porque nós somos plenamente conhecidos por Jesus. Mas quando eu penso nas coisas divinas, nas coisas do alto, quando eu penso em Deus, quando eu penso em Jesus, eu vejo como um espelho, como um reflexo. Lendo a Bíblia, eu posso imaginar abraçando Jesus, eu posso imaginar a maravilha divina celeste, mas agora eu vejo como espelho. Mas quando estiver ali com Jesus, então verei como Ele é. Quando estiver no reino de Deus, nos céus, estarei ali junto naquela realidade divina, vendo como é. Aí o apóstolo Paulo diz, agora, pois, permanecem a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível nós caminharmos. A esperança, que é a certeza da salvação, o amor, estas três, mas o maior destas é o amor. O maior é o amor. Meus irmãos, é uma convocação a amar. Eu convoco vocês a amar com o amor de Jesus. Comece amando em casa. Comece a expressar esse amor de Jesus em casa. Paciência, longanimidade, bondade, expressão de amor. Você ter paciência, você ter longanimidade, ser benigno. Tudo isso está dentro do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Que bênção maravilhosa. Esse é o servo do Senhor, sabe? Esse é o servo do Senhor, é você. É você com essas coisas maravilhosas de Deus na sua vida. E mais ainda, está capacitado a conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Quando nós amamos, abrimos uma porta espiritual em nossas vidas. Este amor em nós nos capacita a conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Efésios capítulo 3, verso 19 diz assim:
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Sabe, nós vamos ser cheios da plenitude de Deus, Deus em nós, como eu preguei de manhã hoje. Cristo em nós, esperança da glória, porque nós manifestamos a glória de Deus quando Cristo ele transborda na nossa vida. Quando você transborda Cristo, é a esperança da glória, porque as pessoas veem Deus em nós. Amém, meus irmãos? Não há nada disso impossível, não. Sabe, seja tranquilo, fala com Jesus, fala com Deus. Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu quero comunhão contigo, eu quero realmente exercitar o amor, e tudo o Senhor faz para que nós possamos chegar a esse nível glorioso. Em segundo lugar, cabe aos crentes ser dominados pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então cabe aos crentes ser dominados pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações, e sede agradecidos. Nós somos chamados para ter paz, e não paz terrena, paz transcendente, divina, que vem do Senhor para dentro de nós, que nos prepara para as horas mais difíceis da vida, e para acompanhar as horas difíceis da vida de outras pessoas. Essa paz plantada de Jesus em nosso coração. O apelo do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, não é apenas para que o crente esteja cheio da paz de Jesus em sua vida, mas é para que essa paz domine em seus corações. Sabe? Seja a paz de Jesus dominar você. Então, é o estar em viver sob o domínio dessa paz divina, transcendente ao nosso entendimento. Essa paz é de origem sobrenatural, ela é plantada em nossos corações pelo próprio Senhor. Assim como ele fez com os apóstolos, ele faz também conosco. Vocês sabem que Jesus chegou lá, quando estavam eles reunidos na porta fechada, com medo dos judeus, tal. Jesus tinha ressuscitado, e Jesus aparece no meio deles, e Jesus diz para ele assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, fiquem firmes, eu lhes dou a paz. Está todo mundo querendo pegar você? Está todo mundo querendo maltratar vocês, fazer coisas assim? Não se perturbem, eu dou a minha paz. Isso, a paz do Senhor é segurança. Segurança para nós. Você sabe que amanhã você vai para o trabalho, que você vai enfrentar uma cidade tão tremendamente movimentada, muitas vezes até com violência, mas você vai na paz do Senhor. E na paz do Senhor você vai e você volta, porque você sabe que Deus guarda a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre, ou a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Amém? Então vai nessa paz do Senhor. Quando passou aquele encontro de Jesus, que ele deu a paz, 8 dias depois Jesus apareceu de novo. Em João 20, 26 diz assim: 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então, meus irmãos, nós poderemos ouvir a voz de Jesus a falar a nós: paz seja convosco. Aqui nesta hora, receba a paz de Jesus no seu coração. Paz seja com vocês todos. A minha paz, diz o Senhor Jesus, seja com vocês. Recebam a minha paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu dou-vos a minha paz. A paz do Senhor na sua vida. E nós sabemos que Jesus morreu e derramou o sangue dele na cruz do Calvário para nos trazer a paz completa. Sabe, porque pelo sangue de Jesus nós fomos justificados. Lá em Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, você não tem medo da morte, não tem medo do inferno, não tem medo de nada, porque nada dessas coisas vão te apanhar, porque nós já passamos da morte para a vida.
A passagem desta para a eternidade é vida eterna com Cristo. A vida de Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esta vida que Jesus está falando. É esta vida. Por isso nós temos paz. Em terceiro lugar, meus irmãos, cabe ao crente ser habitado ricamente pela palavra de Cristo, com louvor a Deus. Porque o louvor, meus irmãos, é uma atitude de gratidão. Eu não vejo, não posso entender o louvor com qualquer restrição. Eu entendo que louvar, tanto a igreja como os grupos, como os solistas, como um ato da expressão de um coração agradecido a Deus. É a expressão da gratidão. Então, quando nós permitimos que a palavra habite ricamente em nós, essa palavra trabalha nas nossas vidas e age de tal maneira que tudo leva-nos a ser gratos ao nosso Deus. O texto diz assim: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. A palavra de Cristo habite ricamente. Como vimos hoje pela manhã, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve penetrar no coração do crente. Tem uma irmãzinha hoje, lá no curso de dons, né? Falando para mim: pastor, eu não enxergo, não consigo estudar porque eu não enxergo. Falei: mas irmã, você ouve bem? Ouço. Então a fé vem pelo ouvir. Só não precisa ler, não. Ouça a pregação, ouça a leitura que eu faço aqui do livro e você vai aprender, vai desenvolver. E é assim mesmo, meus irmãos, que Deus abençoa e nos traz a paz, através de plantar a palavra no nosso coração, dentro de nós. E isto é mais uma vez um lucro para quem vai ser aí um ministro de grupo pequeno, ministro de célula, porque vai ler mais a palavra, vai reter mais a palavra, vai instruir os outros com a palavra, vai colocar a palavra de Deus no coração de outros. A palavra de Deus deve penetrar no coração do crente, e a própria palavra diz o porquê desta necessidade de interiorizar, dela ser interiorizada no coração. Sabe qual a necessidade? Porque é o conteúdo do coração do servo do Senhor. Ela deve ser o conteúdo do nosso coração. Por quê? Porque do que está cheio a boca fala o coração. Se você está com o seu coração cheio da palavra, estas coisas maravilhosas, divinas, que vão sair da sua boca. Mas se o seu coração estiver vazio da palavra e tiver com tantas outras coisas lá, vão sair outras coisas e vai ser um mau testemunho tremendo. Então cabe ao crente ser habitado, a palavra, né? Cabe ao crente ser habitado ricamente pela palavra do Senhor. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 6, 45, ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Palavras de Jesus. É verdade escriturística. Acredite nisso. Leia mais a Bíblia. Ouça mais a Bíblia. Se você tem umas fitinhas da Bíblia, põe lá, né? Ou se você tem um CD da Bíblia, põe lá e fica ouvindo. Enche o seu coração, porque suas palavras vão ser boas, vão ser maravilhosas, são doces. Às vezes a gente se surpreende. Uma vez eu estava conversando com um cidadão, muito instruído, muito mesmo, porque ele era na época quase que um desembargador do Estado. Então é um homem capacitado. E eu comecei a conversar com ele, como estou conversando com vocês. E de repente ele parou e disse para mim: ó, seu Carlos, nunca ninguém falou essas coisas para mim. Essas palavras tão boas. Sabe por quê? Porque saíram espontaneamente, estão no coração, estão aqui. A gente leu a Bíblia, a gente fala da palavra de Deus, a gente fala do Senhor de Deus, nós cantamos louvores e essas coisas todas, e o coração vai enchendo. E aí quando sai essas coisas lindas, e toca o coração, e toca as pessoas. Sabe? Encha
o seu coração da palavra do Senhor. E seja agradecido a Deus com louvores e cânticos espirituais na sua vida. Meus irmãos, em quarto lugar e último, cabe ao crente atuar em nome do Senhor. Não é? O que diz o texto, verso 17, do que nós lemos no comecinho: e tudo quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tá? Primeira coisa que a Bíblia está dizendo, que não pode haver crente preguiçoso. Sabe, crente que desculpa, eu não vou participar do coral porque isso e aquilo, eu não vou vir no culto por causa disso e daquilo, eu não vou ajudar as pessoas por causa daquilo. Sabe por que o diabo coloca os obstáculos? Ele enche de obstáculo você bastante para você não fazer a obra. Mas a palavra do Senhor, ela está dizendo: em tudo quanto fizerdes, é para fazer. Nós vamos trabalhar, fazer a obra do Senhor. A igreja, na sua diversidade, meus irmãos, dá aos crentes grandes possibilidades de atuação no seio da igreja e fora dela. E o crente é equipado para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo dioturnamente. Às vezes falece uma pessoa lá, de um conhecido, e você vai lá. Aí você está lá, abraçando, amassando o amigo lá, ele fala: fulano, vem cá, dá uma palavra aqui. Você é crente, dá uma palavra aqui. Então nós diuturnamente temos oportunidade de fazer a obra do Senhor e trabalhar no Senhor. E o Senhor deu dons aos crentes, e o dom dado por Deus a você é irretratável, sabia disso? O dom que Deus dá a você é irretratável, não pode tirar mais. Nada e ninguém, nem mesmo você, poderá mudar. Você pode não operar seu dom, mas dará contas a Deus por isso. Romanos capítulo 11. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Deus deu dom a você, Deus opera na sua vida, então você vai dar conta do seu dom lá. Porque Deus está esperando que você lance mão do arado e execute a obra e faça. Porque é aí que está a nossa alegria. A nossa alegria como servos do Senhor é quando nós fazemos a obra do Senhor, das diversas maneiras, através dos diversos dons, quer seja no teatro, quer seja no louvor, quer seja instruindo as pessoas, quer ser cuidando das pessoas, quer ser aonde for, você está ali para fazer essa obra do nosso Deus. Então o Senhor dá-nos os dons, né? Nós podemos ver lá em Romanos 12, 6 a 8. Acompanhe-me aqui no telão. Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Falem comigo, leiam comigo aqui, todo mundo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. Amém, meus irmãos? Nós temos muitos outros textos aí, mas nós vamos caminhar para o nosso encerramento, dizendo aos irmãos o seguinte: que todos os dons são dados aos crentes para que os usem em sua atuação, fazendo isto em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus tem aberto um canal para o emprego dos dons, que é o culto no lar, a comunhão e o discipulado. E o Senhor certo está que você irá usar esse canal em nome do Senhor para levar a sua família e as pessoas que se reúnem com você na sala de sua casa ou apartamento, o amor de Cristo, a graça de Cristo, a unção curadora de Deus, o aconselhamento e a oração, o louvor e a bênção, em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer usar você para o seu trabalho, e tudo quanto fizerdes, fazei em nome de Jesus. Vamos fazer lá em nosso nome? Não estou ministrando em meu nome, estou ministrando em nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Quando você fizer as coisas, faça isso
em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, como nós vamos aplicar isto em nossas vidas? Aplicação destas coisas no nosso coração. Nós devemos, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor, recebê-la para nós e executarmos. Na palavra aqui, para nós, ela diz que devemos ser dominados pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas possam ver essa paz em nós. E que nós possamos transmitir essa paz a eles. Segundo, ser habitado ricamente pela palavra de Cristo, com louvor ao nosso Deus, e atuar em nome do Senhor. Faça isso. Essa é a aplicação. Se você tem dificuldade, procura o pastor, eu tenho dificuldade, eu quero fazer, mas é dificuldade. Nós vamos ajoelhar, nós vamos orar, clamar ao Senhor, e Deus vai liberar você para a obra dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos passar a celebração da ceia do Senhor.